Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 2 de novembro. Agora na Espanha são 20 horas e 59 minutos. No Brasil, 16 e 59. Gente, a BTC tá volátil, mas tá aquecendo os motores para explodir. Tem muita gente achando, muito cavaleiro do apocalipse, achando que com esse aumento de 0,75 imposto pelo Federal Reserve, a BTC ia emburacar para perder aquele fundo lá em 17.700. Vocês vejam o nível de resiliência da BTC. Nesse momento o DXY tá subindo 0,38. Vocês vejam que os DXY tá com dificuldade para avançar para dentro do canal de Keltner, e o DXY tem uma relação de movimentação de inversão com a BTC. Quando o DXY sobe, a BTC cai e vice-versa, justamente porque ele mede a força do dólar. Agora, com o Jerome Powell aumentando em 0,75 a taxa básica de juros, o dólar se fortalece mais um pouquinho, mas o fato é que a BTC vem ostentando uma resiliência, mesmo com toda essa volatilidade no intraday. A BTC chegou a fazer a máxima em 20.800. A gente segue simplesmente respeitando essa banda movimentacional, não só no intraday, mas também no gráfico da banda de VWAP mensal. Na projeção, a nebulosidade avermelhada, que dava conta do controle do ativo da BTC pelos vendedores, vai perdendo espessura muito rapidamente. Já já vai surgir uma bela nebulosidade esverdeada para fazer os compradores retomarem o controle. A BTC basicamente transita pela banda superior do canal de Keltner. A gente hoje só veio dar um beijinho aqui na mediana, que se confundiu com a base da nuvem no diário, mas a gente não perdeu a nuvem e não perdeu a mediana. Fizemos a mínima hoje em 20.048, ou seja, a BTC está muito resiliente. Os cavaleiros do apocalipse estavam shortados de forma alavancada, muitos foram liquidados quando a BTC deu esse pump aqui, ó. Ali no momento em que o Jerome Powell estava falando, bateu 20.800, gente alavancada 100 vezes, acaba sendo liquidada com uma mínima variação da BTC nesse nível de alavancagem. Na banda de VWAP mensal, a gente segue basicamente no mesmo patamar da virada, um pouquinho abaixo, virou em 20.300 e pouco, agora tá 20.236, ou seja, no intraday a BTC tá um reloginho, bateu na lower, voltou para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP, estressou a upper, ficou acima, voltou para VWAP. Não é à toa que todos os sinais da sala hoje fecharam rapidamente. A gente ofertou os sinais nesse toque aqui e a BTC rapidamente voltou. Os assinantes da sala com lucro no bolso. Na seara fática, o JP Morgan agora está descobrindo o mundo das DeFi, das Decentralized Finances. O JP Morgan usou a blockchain do ecossistema Polygon Matic para negociar tokens, ativos tokenizados dentro desse ecossistema. O trade aconteceu como parte do projeto piloto Guardian da Autoridade Monetária de Singapura, ou seja, agora os gigantes do mercado financeiro tradicional descobrem o poderio das DeFi, das Decentralized Finances, e o CEO da Binance, o CZ, diz que os mercados criptos hoje são a única coisa estável no ambiente. Ou seja, a Nasdaq virada numa verdadeira shit coisa, nesse momento a Nasdaq tombando menos 2,87, a BTC resiliente ali menos 1,07, com um nível de estabilidade brutal em relação à shit coisa que virou a Nasdaq. Ou seja, claramente o mercado está virando a chave, reprecificando esses ecossistemas da Web 2, em que dados e riqueza trafegam de forma aprisionada em ecossistemas como jurássicos, como iOS e Android, e o mercado já inicia essa virada de chave, porque sabe que dados e riqueza vão transitar em ecossistemas como Binance Smart Chain, Ethereum, Polkadot, Kusama. Essa virada de chave do mercado talvez já esteja acontecendo. Muitos céticos do mundo cripto vão perder essa oportunidade histórica que talvez promova a maior transferência de riqueza desse século, e é isso que vai acontecer.
o mercado se antecipa a esses movimentos. A aquisição do Twitter pelo Elon Musk, pelo CZ, o dono da Binance, que colocou $500 bilhão no negócio. Não subestimem também, gente, essa sociedade do dono da Binance, o CZ, com o Elon Musk. Isso aí vai render coisa no futuro. Vocês vão lembrar desse vídeo que eu tô fazendo hoje. E uma cripto desaba 99% após o fundador ter a sua senha roubada, a sua private key roubada. Gente, eu sempre alerto aqui no canal para vocês nunca fazerem all-in em nenhuma cripto. E outra, se forem investir em qualquer altcoin, no caso essa aqui foi a Rubic Crypto, que eu tava até olhando aqui, caiu bastante, agora deu uma reagida. Prestigiem as altcoins que gozam de um mínimo de descentralização. Esse tipo de altcoin comandada por uma meia dúzia sempre padece dessa problemática de ter o fundador violado na sua private key e acontecer esse tipo de infortúnio. Vocês têm que primar por altcoins que gozam de algum nível de descentralização. Não precisa ser do top 10, mas existem várias altcoins brutalmente descentralizadas, uma Kusama que não vale praticamente nada e que não jamais poderia padecer de uma bizarrice dessa. E na capa da Bloomberg, o Jerome Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, diz que o target final para a taxa básica de juros aumentou, mas o ritmo de subida pode diminuir. Ou seja, ele deu um indicativo de que o próximo aumento pode ser de não tão agressivo quanto 75 pontos base. Aqui na Yahoo Finance diz que é muito prematuro para se falar numa pausa no aumento da taxa de juros, mas pode ser que o próximo aumento não seja tão agressivo. E os Estados Unidos dizem que a Coreia do Norte está enviando secretamente projéteis de artilharia para a Rússia. É o conflito russo-ucraniano escalando em termos de gravidade e Benjamin Netanyahu, carinhosamente conhecido pelo povo judeu como Bibi, está prestes a assumir novamente o governo de Israel, é o novo primeiro-ministro e, enfim, a extrema-direita volta com força em Israel, numa movimentação que não surpreendeu muita gente, porque as pesquisas já davam conta dessa realidade. Gente, a BTC, na minha leitura, nesse ambiente de um aumento de 0,75% na taxa básica de juros nos Estados Unidos, se comportou perfeitamente bem. O CZ está certíssimo nesse ambiente bizarro. Hoje os criptoativos são a única coisa estável do mercado. A Nasdaq é uma shit coisa. A gente tem o privilégio de ver a Nasdaq cair menos 3,06% e ver a BTC ali só a menos 1,07%. Ou seja, o mercado está reprecificando a Web 2 e as suas Big Techs multitrilionárias, porque sabe que dados e riqueza vão passar a transitar não em apps da Web 2, mas em dApps da Web 3, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. As 3 linhas do canal de Keltner continuam agressivamente apontadas para cima. Já já vai surgir uma bela nebulosidade esverdeada. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.